Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião na sua noite hoje. Deixa eu só fazer aqui, organizar os papéis que a Marcela trouxe. Terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Satisfação estar de volta com você, ao vivo, programa Opinião. Como a gente anunciou ontem, está aqui hoje o deputado estadual Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. Mais uma vez, para nossa grata satisfação, né? Aqui para a gente politicar um pouco, falar um pouco de política, da atuação parlamentar dele, evidentemente lá na Assembleia Legislativa. Já esteve com o Lula, um passado não muito distante, agora há pouco mesmo. Vamos perguntar aí especular sobre a questão da pesca, das questões ambientais, enfim, tem muito assunto importante aqui, viu? Fique ligado. Aliás, a propósito, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, porque ninguém é de ferro, né? Seja bem à vontade para interagir conosco, 999322529, tá aí, ó, no rodapé, 999322529, interaja conosco aqui, não é? E o nosso entrevistado vai responder ao longo desta próxima 1 hora ao vivo aqui no programa Opinião. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Eu falei tanto no www Gazeta Digital, como também no Facebook. Você que está acompanhando em qualquer canto, brigadão de verdade pelo carinho da sua companhia, que ó, tem mais de 3 anos e meio no ar aqui, todas as noites, cá estamos nós. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Muito bem. Boa noite. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade, é você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, já falei, né? Muito obrigado pelo carinho da companhia, por estar conosco aqui. Gente, olha só, o Lúdio está aqui, antes, porém, de abrir aqui a entrevista com o deputado Lúdio, de forma muito triste, quero deixar aqui os meus sentimentos, né, pelo passamento de um colega do jornalismo, que é o Fabrício. Fabrício, fotógrafo, dos melhores, estava lotado, salvo engano, na Assembleia Legislativa. Fabrício Rodrigues. Trabalhei com o Fabrício nos anos 2000, 2002, 2003, até 2005, por aí, na Folha do Estado, jornal Folha do Estado, que não existe mais. Mas um amor de pessoa muito decente, muito ética, profissional, muito ético. E hoje à tarde eu soube do passado, ele estava com câncer, estava se tratando, né? Estava hospitalizado aqui em Cuiabá mesmo. Deixa filhos, esposa, e depois de muitos e muitos anos, depois de muito tempo, muitos anos aí lutando contra a doença, ele nos deixou hoje à tarde e ficam aqui os meus sinceros sentimentos, estendendo à família. Eu não sei, eu tô com medo de cometer uma gafe, mas até a última vez que eu sabia, ele estava casado com a Natasha, que também é jornalista. Conheço a Natasha lá da época do Jornal Diário de Cuiabá. Mas, enfim, o Fabrício, a imagem que eu tenho dele é de uma pessoa ética, uma pessoa muito na dele, muito discreta, mas um excelente profissional no fotojornalismo aqui no estado de Mato Grosso. Muito mesmo. Mandar um abraço aí para a família, com muito carinho, viu? E infelizmente, a gente perde aí o Fabrício. Perdemos há um ano mais ou menos, né, o Maurício Barbante, que também estava na Assembleia Legislativa. E agora o Fabrício. E eu lembro dele, rapaz, olha só, eu lembro do Fabrício, não vou estender muito aqui, mas ele postava nas redes sociais dele quase que um quadro chamado Da Minha Sacada. Ele morava num prédio aqui, né? E ele sempre observava as paisagens, de dia ou de noite, e fotografava, né? Ele tinha equipamento de ponta mesmo, assim, tirava cada... Você vê os raios, quando estava chovendo, né? Aqueles raios assim, ele tirava foto de raio, eu nunca vi daquele jeito. Muito bonito mesmo.
Saudade aí, viu, Fabrício? Fica esse vácuo, essa lacuna. Um beijo no coração da família toda aí. E a gente vai perdendo as pessoas, né, ao longo do caminho aí. Eu, infelizmente, tenho perdido aí tantos amigos na imprensa, rapaz, de uns anos para cá. Enfim, feito isso, feito esse registro honesto, Lúdio Cabral, boa noite, bom tê-lo aqui. Obrigado, de verdade. Eu não sei se você conheceu o Fabrício, ele estava lá prestando serviço na Assembleia Legislativa. Eu o vi pela última vez, inclusive estava lá. Ele estava com um problema na voz, ele perdeu a voz, inclusive, né? Não tinha voz nenhuma mais, aí, devido à doença, aí acabou. Não sei se chegou a conhecê-lo. De todo modo, mais um servidor que lá a Assembleia perde e eu perco um amigo, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Eu conheci o Fabrício no meu tempo como vereador, lá na Câmara. E depois tive a oportunidade de conviver com ele lá na Assembleia. Ele estava até semana passada em plenário nos acompanhando em audiências, em reuniões de comissão. Era um fotógrafo qualificadíssimo. Ele sempre brincava comigo porque ele nasceu em Rio Verde, Goiás. Eu também nasci em Rio Verde, Goiás. E o Rio Verde tem um apelido, que é Rio Verde das Abóboras. Então, quando a gente se encontrava, a gente sempre perguntava: e aí, como é que está lá Rio Verde das Abóboras, né? Realmente um profissional qualificadíssimo e uma grande perda. E novo. Nos deixa aos 50 anos, meia idade, né? Enfim, seguindo aqui, vida que segue, que Deus o receba aí, viu, Fabrício? De braços abertos, vai tirar foto. Toda vez agora, Fabrício, que eu estiver chovendo, quando eu vir um raio caindo, eu vou imaginar assim, deve ser o Fabrício tirando foto lá de cima, lá, né? Com aquelas máquinas dele lá, que é maravilhosa. Lúdio, você esteve em Brasília recentemente? Eu vi um vídeo seu com o Wilson Santos. Aquilo é novo, mas deve ser novo, né? Com o Wilson Santos, você falando da questão de pesca lá, foi agora ou não? Foi há 2 ou 3 semanas. Ah, então é recente. 2 ou 3 semanas, pois é recente. Eu queria que você fizesse um resumo dessa ida, especialmente sobre a questão da pesca lá, e outros assuntos mais que foram possíveis serem abordados aí com o presidente da República. Bom tê-lo aqui agora de verdade, não é agora falando pela sua vinda aqui, obrigado por ter vindo. Queria que você falasse dessa questão aí da visita a Brasília. Bom, nós fomos a Brasília, eu e o Wilson, com 2 finalidades. Primeiro, de participar de uma atividade lá na Câmara dos Deputados, que foi o lançamento de uma frente parlamentar em defesa do Pantanal, proposta pela deputada federal Camila Jara, lá do Mato Grosso do Sul. Nós fomos participar do lançamento dessa frente parlamentar para buscar nos integrar a todas as questões que envolvem o Pantanal. O Pantanal é um só, né? Embora nós tenhamos feito uma divisão administrativa no território brasileiro, uma parte é Mato Grosso do Sul, outra é Mato Grosso, mas o Pantanal é Mato Grosso do Sul, é Planalto, é Planície, é Bolívia, é Paraguai, é todo esse pedaço do planeta que precisa ser preservado. E também para realizar uma agenda em vários pontos lá no governo federal para debater a questão da pesca, debater a situação da lei que foi aprovada aqui no estado, que proíbe na prática um modo de vida que é a pesca artesanal, uma atividade profissional que é importantíssima. Em um dia, e aí o paradoxo, a contradição, no dia em que o presidente Lula lançou um programa nacional batizado de Povos da Pesca Artesanal, um programa que envolve o Ministério da Pesca e da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Conab. 6 entes do governo federal responsáveis por exemplo, definir territórios pesqueiros para a proteção da pesca artesanal e para a proteção do meio ambiente, recursos na forma de crédito para aquisição de equipamento, da substituição do barco de madeira por um barco melhor, aquisição de motor, a criação de condições para beneficiamento da pesca por meio de cooperativas, por meio da organização dos próprios pescadores artesanais, programas de pesquisa científica envolvendo filhos e filhas de pescadores e pescadoras,
para, por meio dos Institutos Federais de Mato Grosso, fazer pesquisas sobre a pesca nos territórios, com essa perspectiva da proteção e da qualificação dos filhos de pescadores e pescadoras. A aquisição do produto do pescado para a merenda escolar e para o programa de aquisição de alimentos, que atende população vulnerável. Então, no dia em que o presidente lançou esse programa, nós fomos também participar do lançamento, fizemos uma reunião com o ministro da Pesca. Depois, no evento, nós conseguimos falar com o presidente Lula e apresentar um documento onde nós apontamos aquilo que consideramos como inconstitucionalidade, como ilegalidade, como o avanço do Estado sobre atribuições que são da União. E depois do diálogo com Lula, nós fizemos uma visita ao advogado-geral da União, onde também apresentamos todos esses documentos. O Ministério da Pesca já tinha uma leitura de que a lei era inconstitucional e já avaliava, junto com a AGU, a possibilidade de judicializar. Então foi buscando esse apoio para que a gente consiga evitar que essa lei entre em vigor aqui em Mato Grosso. Ela está programada para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. Daqui até lá a gente quer ver se a gente consegue, pela via judicial e por acionar o governo federal, tem outros instrumentos, inclusive o instrumento do diálogo com o governo do Estado, para que Mato Grosso possa receber recursos desse programa, possa fortalecer a pesca artesanal, possa ter no pescador artesanal alguém que contribui para a proteção do meio ambiente. Então foi nesse sentido que a gente foi lá, até porque a gente tem clareza que o que compromete a vida nos rios hoje não é o pescador artesanal, não é essa ponta mais frágil da cadeia que envolve a pesca. É a predatória, né? É a depredatória. E a depredatória ela tem que ser fiscalizada pelo governo, que tem muitas dificuldades de cumprir o seu papel de fiscalização da pesca depredatória. E são outros fatores que influenciam na vida nos rios, especialmente as hidrelétricas. Um evento de crime ambiental numa usina hidrelétrica, como aconteceu na usina hidrelétrica lá de Sinop, no Telespires, a quantidade de peixes que morrem num único evento é muito superior àquilo que se pescaria por meses, anos talvez, né? Pela pesca artesanal. Anos não, décadas, porque milhões de peixes... artesanal, né? Você fala artesanal, é verdade. Artesanal. Então é esse pescador, essa pescadora que nós queremos proteger. Então depende muito de uma ação na justiça, e aí seria via STF ou coisa do tipo, STJ, não é? Nós já protocolamos também denúncia no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública da União. No diálogo com o governo federal, assim, há duas possibilidades. Uma é do próprio governo federal buscar diálogo aqui com o Estado e tentar convencer o governador, vamos colocar em prática esse programa, ao invés de acabar com a pesca, o Estado vai receber recursos, vai fortalecer uma cadeia econômica, isso vai estar associado à proteção ambiental, né? Seria um sinal muito positivo do governador se ele acolhesse essa leitura que o governo federal tem, o Ministério do Meio Ambiente tem, o Ministério da Pesca tem, o Ministério da Agricultura Familiar tem, a própria Advocacia Geral da União tem, seria o melhor caminho. Não havendo esse caminho, nós esperamos sinceramente que haja a judicialização por parte da Advocacia Geral da União. Se não for pelo amor, vai pela dor. E Lorenberg e eu aqui, a gente sempre busca esse apelo aqui à sensibilidade do governo do Estado sobre várias causas. Muitas vezes a sensibilidade pode fazer diferença, né, Lorenberg? Lembra daquela história lá atrás que a gente falava dos servidores que teriam um voucher na questão da pandemia para auxiliar o pessoal da educação e simplesmente tinha uma resistência lá do Paiaguás para esse voucher, não é, e tal. E aí os deputados se mobilizaram até que acho que conseguiram, não lembro. Eu sei que havia uma resistência, pelo menos a gente estava comentando isso aqui e outras situações mais, mas por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. É sempre bom, mas sempre bom mesmo tê-lo aqui no nosso programa, porque nós ganhamos e ganhamos muito. Eu é que agradeço, Lorenberg. Deputado... Meu professor, Lorenberg. Foi meu professor. Quem que não também foi aluno de Lorenberg? Acho que até Carlos Bezerra, se ele vier aqui, ele fala assim, não, Lorenberg, meu professor. Mas, deputado,
eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles, eu não poderia passar batido, porque eu sempre que tenho oportunidade, eu vou elogiar sempre aquele primeiro ano da bancada da saúde na Assembleia Legislativa, que distingue de todos os outros anos, na minha avaliação. Tinha muitos médicos? Tinha 4 médicos, hoje nós temos apenas 3, né, Lúdia? Sim, hoje nós somos 3 médicos. 3 naquela época, 4 e mais o Paulo. Mais o Paulo. Que formava o 5º nome da bancada. Da Comissão de Saúde. Isso, mas voltando aqui, Lúdia, eu gostaria muito de uma reflexão sua a respeito disso. Entre aspas, a Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa realizou 20 visitas técnicas a hospitais e unidades geridas pela Secretaria de Estado de Saúde e também sob a gestão municipal em 2019. De abril a dezembro, parlamentares estiveram em 13 municípios. Em todos os locais foram verificadas as condições estruturais, a situação financeira e os serviços de atendimentos. No mesmo ano, a comissão realizou 14 reuniões ordinárias, durante as quais foram apresentadas 201 projetos de lei. Temas como processo de regularização de exames, de regulação de exames e internações e atraso nos repasses dos hospitais foram discutidos. Portanto, um belo trabalho naquele primeiro ano. Fecham aspas. Eu encontrei no site da própria Assembleia no dia 8 de janeiro de 2020. E aí eu tenho 2 perguntas, deputado. A comissão elaborou um relatório, apresentou para a Assembleia Legislativa e mandou uma cópia desse relatório para o governo do Estado, e especialmente à Secretaria de Saúde do Estado. Qual foi a resposta do governo do Estado? Qual foi a resposta do secretário? E qual o balanço que o senhor faz a respeito dessa resposta? E a segunda questão, a meu juízo, me corrija sempre, deputado, a meu juízo, o ano de 2019 foi basilar para a Comissão de Saúde, porque eu não vejo o mesmo desempenho agora em uma outra legislatura. Ou eu não estou enxergando direito na minha avaliação? Você fala do ponto de vista da fiscalização. Da fiscalização, do acompanhamento. Perfeito. Lorenberg, assim, muito importante você resgatar o trabalho da Comissão de Saúde. Nós, em 2019, assumimos a comissão 4 médicos, éramos eu, Eugênio, João José, Maluf, Jimenez Maluf e tava... Paulo não, Araújo. O Maluf já logo saiu para assumir a vaga como conselheiro do TCE. O Paulo, servidor de carreira da Secretaria de Estado de Saúde, eu, médico do SUS em Cuiabá e servidor também de carreira do Estado e do município, o Dr. João da região Médio-Norte de Tangará, o Dr. Jimenez da região Oeste e o Eugênio do Araguaia. Um nefrologista, um pediatra e um anestesista intensivista. Então, assim, uma comissão que tinha o dever de qualificar o trabalho tanto de fiscalização quanto de melhoria da legislação em saúde no Estado. E nós iniciamos um processo de rodízio na condução da comissão. A cada ano, um de nós assumia a presidência da comissão. Depois de 2019, que foi o ano em que nós demos o pontapé, veio a pandemia. 2020, nós fizemos um trabalho importante também no enfrentamento da pandemia. Em 2021, da mesma forma, o fato de eu ser médico sanitarista ajudou muito, porque nós pudemos fazer todo um acompanhamento da evolução da curva epidêmica aqui no Estado, fizemos várias projeções sobre os cenários futuros. Você deve se recordar, em 2020 o Mato Grosso não tinha nem 300 casos confirmados de Covid ainda, no mês entre o final de abril e início de maio de 2020, e nós projetávamos um cenário em que teríamos mais de 50 mil casos em agosto. E o que o Estado vinha colocando em prática para enfrentar a pandemia era insuficiente, porque o esforço era apenas de
ampliar os leitos no Hospital Metropolitano. E nós dizíamos, olha, em 2 semanas, os leitos do Hospital Metropolitano estarão lotados, as UTIs, se a taxa de transmissão prosseguir como está. Isso foi importante porque nós fomos, ao longo desses 2 anos, com todos os problemas, denunciando, apontando o caminho do que deveria ser feito. Em 2022, voltamos a fazer esse rodízio de atividades nos hospitais. É lógico que depois veio a campanha e dificultou um pouco pelo próprio processo eleitoral. E agora, em 2023, nós retomamos esse trabalho. Hoje é terça, né? O Paulo conversou comigo para programar essa entrevista. Eu estava em Alta Floresta. Alta Floresta. Fazendo uma audiência pública da Comissão de Saúde. Nós percorremos quinta-feira e sexta-feira Sinop, Sorriso, Colíder, Alta Floresta, onde tem hospitais regionais geridos pelo Estado, e realizamos uma audiência pública em cada uma dessas cidades, com os profissionais da saúde, com a população que é atendida, com a representação da Câmara dos Vereadores, com os trabalhadores das unidades hospitalares, com conselhos municipais de saúde. Foi um debate muito importante em cada uma, porque nós estamos agora assim, verificando o que foi realizado daquilo que nós propusemos na primeira visita de 2019. Essa agenda que nós estamos fazendo de audiência pública, nós vamos aprimorando o trabalho da comissão. Ela tem sido precedida de uma visita técnica, de uma equipe técnica da própria comissão, que tem profissionais especializados em administração hospitalar, em saúde pública, e uma equipe com engenheiro civil. Eles estão percorrendo todos os hospitais antes da audiência pública que nós estamos realizando. Essa equipe está hoje em Água Boa e Barra do Garças fazendo o mesmo roteiro, e depois nós iremos com as audiências públicas para percorrer novamente todo o território. Sobre o que mudou, só para te responder sobre o que mudou. Nós encontramos realidades em que houve avanço positivo. Vou dar o exemplo do Hospital Regional de Sinop. A primeira visita nossa, nós encontramos muitos problemas estruturais. Esses problemas foram basicamente superados. Hoje o Hospital Regional de Sinop tem uma estrutura adequada, uma equipe adequada. Coincidentemente, depois de meses de cobrança nossa, inclusive do hoje deputado Adenilson, que é lá de Sinop, para que a UTI pediátrica fosse implantada lá no Hospital Regional de Sinop, nós fizemos audiência pública num dia, no outro dia o governador estava lá. Foram algumas para inaugurar, lá, inaugurar os 30 leitos, 10 leitos de UTI mais 20 leitos de unidades intermediárias. Sinop melhorou, embora o Hospital Regional, que tem apenas 99 leitos, não consegue dar conta de atender toda a demanda da região, e 70% dos atendimentos que faz são em ortopedia, porque tem muito trauma lá. Tem. Por conta da rodovia, por conta dos problemas de trânsito. Agora, Sorriso, infelizmente, não tem jeito. Ali não houve avanço nenhum. Ali que não, houve até uma ampliação e reforma do hospital, mas foi muito mal feita e lá deteriorado. Colíder, a ala nova positiva, mas uma ala antiga muito precária ainda, e nós demandamos na visita de 2019, numa outra visita que fizemos em 2021, todas as mudanças que deveriam ser feitas. Alta Floresta, outro problema grave também, porque o hospital é regional, mas não consegue atender os municípios da região, concentra a população de Alta Floresta, mas houve uma mudança no sistema de regulação do Estado. Então, muitos problemas que foram superados e problemas novos que surgiram nesse intervalo de tempo, mas o ritmo de trabalho da comissão não mudou não, viu, Lorenberg? Tá? Nós estamos no mesmo ritmo desde 2019. Que bom. Isso é bom. Pena que você não trouxe imagens, fotos, porque imagina que nessas idas e vindas lá... Tem muitas fotos, a gente pode até mandar para vocês. Eu vou querer. Para a gente mostrar. Se tivéssemos pensado nisso, trazer para enquanto você fala, para estar mostrando. Estava mostrando as condições. Mas a gente não vai faltar oportunidade, porque outros virão aqui para falarmos da saúde pública, que a gente fala sempre. Olha, eu tenho que ir para o intervalo comercial bem rapidão, mas a gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com
o Lúdio Cabral, que é deputado estadual pelo PT. Olha só, já a gente vai falar inclusive das possibilidades. Lúdio vai ser ou não vai ser candidato ano que vem, pretende ou não disputar aí a Prefeitura de Cuiabá? Tem muita discussão, eu vou daqui a pouquinho abrir, o Lorenberg preparou ali um calhamaço de perguntas ali para encurralar aqui. Vamos embora ver, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Eu quero antes, rapaz, abrir aqui para a gente informar melhor você sobre o que está acontecendo no mundo adentro, ou mundo afora, como queira. www.gazetadigital.com.br. Relatório intitulado Combate à Desinformação sobre a Amazônia Legal e seus defensores aponta 9 políticos de Mato Grosso como disseminadores de desinformação. Entre os nomes estão os dos deputados federais Juarez Costa, do MDB, José Medeiros, do PL. Na lista também figura o parlamentar estadual Gilberto Catani, do PL, e os candidatos derrotados ao Senado, empresários do agronegócio, Antônio Galvão, do PTB, e Neri Geller, do PP. Divulgado na sexta, dia 18, a iniciativa é um coletivo iniciado pelo grupo Intervozes, composto aí por 10 organizações de comunicação, sendo 8 amazônicas, e além disso foi lançado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o GT de Combate à Desinformação. Vereadores da base de sustentação do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, na Câmara de Cuiabá, usaram a tribuna do parlamento para criticar e também alertar o gestor para um possível rompimento por conta do que chamaram de, aspas, desrespeito. Pois bem, a principal crítica é por conta das inaugurações e lançamentos de obras que tenham ocorrido durante as sessões ordinárias da Câmara, deixando os vereadores como, aspas, coadjuvantes destes eventos e não podem comparecer por conta da sessão. O primeiro a reclamar foi o ex-líder de Emanuel, considerado aí um dos seus principais aliados, o vereador Adevair Cabral, do PTB. Segundo ele, além de inviabilizar a participação dos aliados no evento, a gestão não tem atendido às demandas para a sua região. E uma última notícia, os cidadãos que possuem débitos com a Prefeitura de Cuiabá têm até o dia 31 de agosto para aproveitar os descontos especiais no mutirão da conciliação fiscal e regularizar suas pendências financeiras com o município. Essa iniciativa oferece uma chance para amenizar o impacto dos débitos para os contribuintes. Para as pessoas que aderirem ao mutirão fiscal, são oferecidos descontos atrativos, 95% de abatimentos sobre juros e multas para pagamentos à vista, 60% para parcelamentos em até 12 vezes, 50% de desconto para acordos parcelados em até 24 meses e ainda 30% para débitos parcelados entre 25 e 48 vezes. Gazeta Digital, essas e outras tantas, para você ficar bem mais informado ainda hoje, aí num clique, www.gazetadigital.com.br. Vamos correr aqui porque tem muita coisa. Professor Lorenberg, pergunta ao Lúdio Cabral. Deputado, tem um trecho aqui de um relatório que foi exatamente da equipe técnica que levantou. Eu gostaria de um comentário seu a respeito. Esse relatório diz respeito exatamente à questão da Santa Casa, um período anterior à estatualização e posterior já à estadualização. Diz o relatório, foi identificado em 2016 até meados de 2019
quando a administração ainda era filantrópica, a Santa Casa realizou 13.855 procedimentos clínicos e cirúrgicos. Ao passo que depois da estadualização de 2019 a 2022, o número caiu, esse número de procedimentos caiu para 7.427. Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desses dados que, na minha concepção, são relevantes. Nuremberg, esses dados são resultado de uma visita técnica que fizemos à Santa Casa este ano, no mês de março, porque recebemos muitas denúncias de dificuldades de acesso ao atendimento na Santa Casa. A Santa Casa, antes da intervenção, antes da estadualização, ela trabalhava basicamente com procedimentos de média complexidade. E alguns serviços de alta complexidade, por exemplo, na oncologia. A estadualização, ela mudou um pouco o perfil do funcionamento da Santa Casa, instalou alguns serviços de alta complexidade, mas reduziu em muito o atendimento à média complexidade. E isso produziu esse efeito na redução do volume de atendimentos que ela realizou. E curiosamente, ela também aumentou alguns procedimentos de baixíssima complexidade, que poderiam ser realizados em serviços de nível secundário, não necessariamente na Santa Casa. Eu vou te dar um exemplo do que é um procedimento de baixa complexidade que a Santa Casa estava fazendo, que poderia ser realizado em outros serviços, havendo essa disponibilidade. Cirurgia de fimose, cirurgia de hérnia umbilical. Então, essa mudança no perfil, ela gerou esse cenário contraditório. Ao mesmo tempo que passou a ofertar serviços de mais complexidade, por exemplo, na área hoje de hemodinâmica, deixou de realizar procedimentos que eram mais volumosos lá, como cirurgia pediátrica, cirurgia geral. E nós colocamos isso nesse relatório como uma leitura do que a Santa Casa precisa dar conta. Ela precisa, e outra coisa, ela mobiliza um volume de recursos financeiros muito maior hoje do que antes. Até porque houve a mudança, a administração direta do Estado, mas o Estado terceiriza e contrata muitas empresas médicas para cumprir a sua tarefa. E antes a Santa Casa funcionava com uma equipe de profissionais da própria sociedade beneficente. Então essa mudança de perfil, de vínculo dos profissionais e de financiamento, também é bem evidente na análise que nós fizemos. Então passou a fazer menos e a utilizar mais recursos financeiros, depois que estadualizou. Deputado Lúcio Cabral, qual que é a sua opinião? Como que você está vendo, enquanto parlamentar, e especialmente enquanto parlamentar e médico, as denúncias que vêm lá da Secretaria de Estado de Saúde? Contratos, problemas, denúncias sérias, inclusive. A propósito, eu vi um posicionamento do deputado Wilson Santos, dizendo que isso é caso de Polícia Federal e que isso, Brasília, na esfera que compete às polícias, inclusive Ministério Público, já tem conhecimento disso, não é? Como que você está observando isso? Essas denúncias da SES, no âmbito da SES, tem que peso e corre esse risco mesmo aí de daqui a pouco os homens da PF bater na porta lá do Palácio Paiaguás? É uma possibilidade, porque são recursos do Sistema Único de Saúde, transferências federais que vêm para o Estado, que podem compor o conjunto de recursos, além de recursos do próprio Estado, movimentados na saúde estadual nesse período. E os problemas que a Delegacia de Combate à Corrupção encontrou foram problemas nos contratos do Estado com empresas prestadoras de serviço. Polícia Civil também, Controladoria também. Exatamente. A Polícia Civil
é fundamentada em relatórios de auditorias que a Controladoria Geral do Estado fez, que resultou nessas operações. Foram 2 fases já e já está em curso uma terceira fase. E pode ser que eventualmente haja também investigações no âmbito da Polícia Federal, exatamente porque envolve recurso federal. Contratos realizados sem processo licitatório, sem o rigor na fiscalização da execução, pagamentos indevidos, pagamentos de natureza indenizatória, sem a devida previsão orçamentária. Então, uma série de problemas, plantões que deveriam ter sido realizados e que não foram, procedimentos que deveriam ter sido realizados e não foram. Então, uma série de problemas que estão sendo objeto de investigação. E nós, na Comissão de Saúde, estamos acompanhando isso. Há 2 semanas eu requeri acesso a todos os documentos das auditorias que a Controladoria Geral do Estado fez, para que a gente possa ir acompanhando e avaliando em que momento poderá haver ou não a necessidade de lançar mão de alguma outra ferramenta do próprio Parlamento para contribuir para o processo de investigação. A SES, o secretário Gilberto Figueiredo, secretário Gilberto Figueiredo, lamento muito que eu peguei no seu pé na semana que passou para o senhor vir aqui falar conosco, falar com o telespectador sobre tudo que está acontecendo na saúde, não só a questão das denúncias, mas tem os investimentos também, enfim, um bate-papo aqui. Em 3 anos e meio, primeira vez que o senhor recusa e sem um argumento, assim. Então, eu acho que tem, pela leitura que eu fiz, de jornalista de faz hora que eu estou aí na estrada, que está tendo uma orientação para não falar muito, né? Então, mas mesmo assim, se o senhor decidir mudar de ideia aí, a gente quer as informações aqui, a gente prioriza a ética sempre, que é nosso, e deixar espaço para o senhor falar sobre isso que o Lúdio está colocando aqui e tal. Ele tem respondido aos requerimentos da oposição ali, nos seus, por exemplo, os requerimentos de informação, os pedidos de informação, têm sido atendidos pela Secretaria? É dever do Estado responder aos requerimentos. O que às vezes acontece é uma demora, pedido de prorrogação de prazo, às vezes a resposta não vem a contento, e a cada requerimento que a gente formula com mais cuidado o conteúdo das questões, os documentos que nós queremos ter acesso, mas, de um modo geral, o secretário de Estado de Saúde ele deve uma relação de mais diálogo com a Assembleia, de atendimento às demandas de fiscalização da Assembleia e da Comissão de Saúde. Quando é convidado, ele dificilmente comparece. Comparece quando é convocado. E o senhor esteve lá, senhor Gilberto Figueiredo, lá na condição de deputado, num passado não muito... O senhor sabe como é que é o negócio lá? Quando precisa de informação, o deputado precisa e a resposta tem que vir, porque senão fica aquele vácuo. E aí, nenhuma coisa nem outra acaba sendo cumprida. Nem é o papel do parlamentar, nem o quem está ali do outro lado, que é o eleitor, que está na expectativa das ações e fiscalizar. Porque um dos papéis é justamente fiscalizar. As audiências públicas que nós fizemos na semana passada, ele não compareceu nenhuma. E estava na região naquele período. Então, tinha o dever de comparecer, né? Difícil. Olha só, o Lorenberg pergunta já, eu tenho que ir ali, no intervalo comercial, tá? Porque ele já estava preparando ali. Eu falei, o Lorenberg já pegou ali o papel para falar, agora eu pego. Isso é coisa de professor, né? Está parecendo prova de faculdade aqui. Mas ele já faz a pergunta após o intervalo comercial, mas é rapidão, a gente volta já. 8h14 já, rapaz, o tempo está voando hoje aqui com o Lúdio Cabral, deputado estadual pelo PT. O Lúdio Cabral também conhecido como pai das seguintes pessoas. Atenção para a chamada. Se a gente não conseguir fazer tudo nesse programa, a gente faz um outro só para... Os 5 filhos, pela ordem cronológica, estamos falando de quem? Se ele não lembrar, vai ser o maior gafe da vida dele, mas... Maria Clara, 27 anos, que tá jornalista. Que não está aqui, está em
Não, Maria Clara está aqui, jornalista. Não, sua mas... colega de profissão. É mesmo? Aqui, formada na UFMT. Tem uma que está fora. E a Maria Luísa tem Maria. 23, está em Campinas, na Unicamp. Maria Clara, Maria Luísa. Francisco, 8 anos. Francisco com 8. Maria Rosa, 3 anos. Pandemia. A Covid. Princesinha do Pantanal. Aham. Nossa Marroazinha. E o Caetano, de 1 ano, caçula. Caetano é o único homem para botar ordem na casa. Mentira, quem manda são as mulheres. São 5, É Caetano então. e Francisco. Eu tenho o Francisco também. Francisco é o do Tô meio, te falando, rapaz, 5 filhão. E são 2 meninos e 3 2 meninas. meninos e 3 meninas. E 3 meninas. Então o pai dessa galera toda aí, né? Para montar um time de futebol de salão já para... Olha só, deputado, falando sério agora, tem a participação do telespectador aqui no programa Opinião. Se puder colocar também aqui no... você mandou para mim aqui, Marcela? Mandou, né? Se puder colocar também aqui no glorioso telão para o Lúdio ler. Eu vou tentar resumir aqui, Lúdio, porque tem algumas repetidas não, alguma pessoa que faz 2, 3 perguntas. A Doris Aparecida precisa ver se Mauro Mendes vai realizar outro seletivo da SEDUC este ano, porque tudo de última hora não flui. E também verificar que está faltando nos municípios em relação à saúde. O Lúcio falou um pouquinho sobre isso, né? Ela está falando aqui de saúde, também medicamentos e médicos. Obrigado, viu, Doris, pela sua participação. Ele já comenta tudo de uma vez. Tem também outras participações aqui que estão dizendo o seguinte, o Ney, não é? Está dizendo aqui, também vem o que está, vê o que está faltando, tá, isso aqui já colocou. O Ney, lá de Sinop, Ney Sinop, está dizendo o seguinte, o nosso futuro prefeito de Cuiabá, olha só, rapaz. Aí Essa vem torcida, o deputado mais atuante do estado de Mato Grosso. Verdade, a atuação do Lúdio a gente não pode questionar porque, como eu falei agora há pouco aqui, um dos papéis do parlamentar é justamente fiscalizar, né? E esse trabalho é desempenhado, ele e o Barranco, tem uns 2 ou 3 ali que ainda fazem isso, outros já não, ficam mais comedidos, não importa a aberração que vem lá de cima, vamos botar com a situação. Mas você quer falar alguma coisa sobre essa questão aí? A Doris colocou... Primeiro também. mandar um abraço para a Doris, eu não sei se é a Doris lá de Irenópolis, lá em Jucimeira. Não sei se é ela, pela assinatura ali. Doris Aparecida Macedo. Eu tenho a fotinha dela aqui, mas não vou te mostrar agora, depois você olha. Mas assim, ela tocou numa questão que é séria. O Estado mudou a forma como faz o processo seletivo dos professores interinos, dos profissionais interinos em 2020 para 2021. Fez contratos supostamente para 2 anos, mas um processo muito confuso, muito complicado, e ela cobra que esse processo seja feito mais precocemente, o mais rápido, porque os contratos vencem agora, neste ano. Então, para o próximo ano letivo, terá que ser feito um novo processo seletivo. Esse processo seletivo precisa ser feito mais cedo para evitar todos os transtornos que ocorreram no processo seletivo de 2021. Nuremberg, o Ney de Sinop, ele deu uma deixa aqui para você fazer as perguntas agora à vontade. Provocou, já deixa. Eu sei que você tem aí um monte, por favor, abra aí. Mas é exatamente Já esse que é o último ponto. bloco do programa, tem que ser bem Esse rápido. ponto, justamente, deputado, de acordo com os sites da capital, ainda nesse mês, o senhor disse que voltará a Brasília, ficará 2 ou 3 dias para conversar com a cúpula do partido, com a presidente do PT, e dependendo dessa conversa, o senhor vai colocar o seu nome para disputar as eleições aqui em Cuiabá. E aí vem a minha pergunta, que na verdade são 3, vou fazer todas elas juntas. A primeira, ora, se o PT e o senhor trabalha com a possibilidade de vir a ser candidato, o senhor está descartando a existência da federação ou não? Porque o nome tem que ser passado pelo crivo da federação. A segunda questão, a federação é um problema ou é parte da solução em 2024? E a terceira e última questão aí, trazer um nome de consenso não é uma conversa feita por todos os 3 partidos em um momento só ou não é? Esse é o problema da federação.
Federação nada mais é que é um casamento. Imagina você casar com uma mulher, aí de repente você descobre que não está dando muito certo, que a coisa não está dando, não flui mais, não tem mais vontade de mais nada. Mas você casa, você é obrigado, tem um papel que você assinou que se você não cumprir, você se lasca depois. Essa é a federação, que você é obrigado a ficar por quanto tempo? 4 anos? 4 anos. 4 anos. E aí, Lorenberg perguntou, Lúdio responde. Bom, primeiro vamos começar pela federação, então. A federação foi uma invenção que a legislatura passada lá no Congresso Nacional criou. Como não há mais a possibilidade de coligação em eleições proporcionais, aquelas coligações que acontecem a cada eleição, o Congresso bolou essa ideia, que é a ideia da federação, que é, na prática, uma coligação por 4 anos. Você faz a federação, os partidos da federação, eles passam a funcionar como se fosse um partido só, e esse casamento dura 4 anos. Então, esse casamento começou na eleição de 2022, passa por 2024, e em 2026, antes da eleição, os partidos se reúnem para decidir se continuam, se desfazem ou se ampliam os membros dessa federação para as eleições de 2026. Aqui em Cuiabá, é uma equação difícil de solução. Eu brinco que é até uma equação da física quântica. Tão difícil que é para solucionar ela. Ela é. Porque a nossa federação tem o PT, tem o PV e tem o PCdoB. Nós, o PT, temos um posicionamento de que é importante disputar as eleições em 2024 aqui em Cuiabá, capital do país, ou do Estado. Do Estado, né? Nós governamos o país hoje. Mas o nosso posicionamento em Cuiabá é de construir um projeto de mudança da realidade de hoje. Temos muitas críticas à atual administração e entendemos que o projeto tem que ser de mudança, porque a expectativa da população, pela leitura que nós temos, é de mudança. Por outro lado, o PV tem o vice-prefeito, que é o José Estopa, que é secretário do atual prefeito e que representa uma candidatura de continuidade para a população. E não cabem na federação 2 candidaturas, só cabe uma candidatura. Muito menos uma candidatura de oposição, de mudança, e uma candidatura de situação de continuidade. Essa equação da física quântica, nós temos que solucioná-la, e eu sinceramente não sei como a resposta para ela virá. É lógico que ela dependerá do diálogo entre os três partidos. E como a federação é uma coisa nova, não está definido nem qual será o critério para, se não houver consenso, como é que vai ser definido? Qual é o critério? Quem decide? São só os presidentes dos partidos? São as executivas? São os filiados dos 3 partidos? Qual o peso que cada partido terá nessa eleição? Isso não está definido ainda. Então, por isso, esse é mais um elemento da equação sem resposta. Nós, no PT, ainda não amadurecemos qual será a posição do PT sobre que nome apresentará para a disputa. O costume nosso é sempre, no ano da eleição, abrir um calendário de consulta a todos os filiados para que na base a gente defina o nome do PT para a disputa das eleições municipais. Só que o Diretório Nacional tem uma decisão já tomada, um encaminhamento de, olha, nós queremos que os nomes do PT já sejam amadurecidos até outubro e novembro, para que a gente possa levar esses nomes para a mesa da federação para dialogar com a federação e para que os partidos da federação também apresentem legitimamente os seus nomes. Eu não tenho uma posição tomada ainda, eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho com Cuiabá. Eu construí a minha trajetória política a partir de Cuiabá como vereador, disputei a minha primeira eleição em 2004, fiz 2 mandatos como vereador, fui candidato a prefeito em 2012, ao governo em 2014 e estou no meu 2º mandato como deputado estadual e fui o deputado estadual mais votado em Cuiabá nas 2 eleições, tanto em 2018 quanto em 2022. Em 2022 eu dobrei a votação que eu tive
em 2018. Tenho consciência dessa responsabilidade. Mas sempre trabalhei com um cenário de tomar uma posição em 2024, e não agora. Mas eu vou ter que dizer ao partido, antes do que eu esperava, se me apresento ou não como pré-candidato. Então eu vou a Brasília na semana que vem, passo segunda e terça-feira, é certeza que eu estarei lá, talvez fique até quarta. Vou conversar com a presidente nacional do partido, vou conversar com lideranças nacionais, vou conversar com companheiros nossos que ocupam ministérios no Planalto, para voltar de lá com uma posição amadurecida, de dizer, olha, ou eu não serei, e portanto o meu nome não está na mesa para o debate, ou eu estarei me apresentando como pré-candidato para que o partido possa escolher, porque nós temos também o nome da Rosa, que já se apresentou como pré-candidato. Que, aliás, teve uma votação estupenda para a deputada federal, a professora Rosa Neide, não é? Que é um nome também aí que está sendo colocado aí na questão do PT. No PT, a nossa eleição vai ser bem tranquila, isso está muito claro entre nós, assim, o diálogo entre eu, a Rosa, o Barranco, nós vamos tomar uma posição tranquila. Agora, quando levarmos essa posição para a federação, é que talvez a gente tenha que dar conta da resposta. Porque no meio do caminho, diria Drummond, havia uma pedra no meio do caminho. A pedra dessa vez, na federação, chama-se José Roberto Estopa. Eu tenho 1 minuto e meio para que você possa, 1 minuto e meio, para falar sobre, ele esteve hoje no Jornal do Meio-Dia, descascando o Lúdio, por conta do que o Lúdio falou que seria continuismo, Estopa ao Emanuel Pinheiro, que, de acordo com pesquisas, não tem feito uma boa gestão. Falei até com o Emanuel hoje, pelo Zap, pelo telefone ontem, não tem uma boa, tá 70 e tantos de rejeição, mas enfim. E o Lúdio falou aí que seria continuismo e o Estopa não gostou muito hoje, até o Lúdio viu. Queria que você respondesse 1 minuto em... Bom, rapidamente. O Estopa, assim, acho que ele está muito nervoso, precisa ficar mais calmo, porque assim, nós estamos há 1 ano e 2 meses da eleição. Imagina numa campanha, se ele tiver pressão alta, por exemplo, em 1 semana, ele corre o risco de infartar, então precisa ficar mais tranquilo. A leitura que eu fiz é a que eu fiz aqui, olha, a candidatura do Estopa é legítima, não é nenhuma pedra, viu, no caminho de ninguém, ela é uma candidatura legítima, mas é uma candidatura de continuidade, ele é secretário de governo, ele é vice-prefeito, então naturalmente a candidatura dele seria uma candidatura de continuidade. Isso não é nenhuma crítica negativa ou positiva, né? É uma constatação. Por outro lado, nós defendemos uma posição de mudança, uma candidatura do PT que apresente um projeto de mudança. Há 2 projetos que são incompatíveis dentro da federação e nós temos que encontrar a resposta para essa equação. Não sei qual será. Mas isso não é de forma alguma depreciar a pré-candidatura do Estopa, que é legítima, mas ela é claramente uma candidatura de continuidade. Ainda mais se tiver o apoio do Emanuel, que deve ter, né? Olha só, eu não tenho mais tempo, gostaria de continuar, mas eu tenho que encerrar o programa aqui. Agradecer demais, viu, deputado? Eu que agradeço. Você não demore muito para voltar, né? Para voltar aqui, a gente está sempre convidando, o espaço continua a postos para bem informar, viu? Obrigado de verdade, eu gosto muito desses bate-papo aqui, porque a gente informa melhor, não é? E todos os espectros ideológicos, e é você que fica bem informado. Obrigado. Abraço para os 5 filhos lá que você tem. Agradeço, Paulo, agradeço, Lorenberg, um prazer. Satisfação é nossa. Aliás, vou mandar um abraço aqui, antes que termine aqui, para a Ana Rita, que está assistindo lá no Pedregal, o João Mar, do Dom Aquino, o Francinaldo, do 1º de março, e a Jandira, que está assistindo no Florianópolis, inclusive a Jandira, que adora o Lúdio Cabral. Um abraço para a Jandira. Um abraço também para minha amiga, colega, a Laís Locatelli, dona de posto, Lucatelli, né? Eu ia falar que é dona de posto de gasolina. Eu também achava que... mas não é. Uma das grandes jornalistas que eu conheço, competente demais da conta e uma pequena, grande mulher. Amanhã estaremos entrevistando aqui a Lucinéia, a secretária de Fazenda de Várzea Grande, não é? Lucinéia Ribeiro. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Eu deixo você com a foto aí do Fabrício Rodrigues em forma de homenagem.